Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre todas aquelas coisas esquisitas que acontecem no mundo digital, embora às vezes a gente mude de assunto, mas não é o caso desta edição. Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Ronay. Cora Ronay, de que vamos falar hoje, hein? Mais um whistleblower no Vale do Silício. Mais um whistleblower no Vale do Silício. Pois é, a Cora, como vocês podem saber, a Cora viaja pelo mundo. Eu viajo pelo Brasil. Eu estou no sul da Bahia hoje, então é por isso que a luz não está muito boa para quem está vendo, mas isso posto, vem com a gente. Cora Ronay, temos um delator do Twitter. Mas o Vale do Silício agora é só isso, né? Só tem whistleblower, gente. Depois do Facebook, o Twitter. Falta Depois do Instagram, Facebook. falta LinkedIn, ainda tem uma penca por aí. Agora vem cá. É muito conveniente. Você estava conversando comigo, você estava fazendo justamente essa observação antes da gente começar a gravar, né? Esse executivo de segurança do Twitter que saiu contando segredos e fazendo denúncias, isso acontece num momento que é estranhamente conveniente por conta do processo que está se aproximando, né, no estado de Delaware do Elon Musk contra o Twitter. É muito conveniente para o Musk, né? Então, é claro que tem gente já se perguntando se o delator do Twitter, na verdade, não é alguém que está levando uma grana do Musk para entregar segredos da companhia, ou mesmo que não seja entregar segredos da companhia, né? De alguma forma manchar e fazer parecer com que o Musk esteja mais certo do que fazer com que ele se apresente bem no julgamento, né? Na verdade, são 1000 folhas, né? Toda essa história do Twitter, porque a gente tem esse mico público do Musk de dizer que vai comprar, depois desistir da compra. Olha, isso a gente faz com um sapato, né? A gente entra na loja, experimenta. Me aconteceu na semana passada, eu vi um sapato muito bonito, mas aí a hora que eu botei no pé não era nada do que eu tinha pensado, apertava, aí você diz para o pessoal, não, eu volto depois, eu vou pensar, e você já sabe que aquilo ali foi uma má ideia entrar para experimentar aquele sapato. Eu me sinto sempre muito perturbada quando eu não compro a coisa que eu experimentei, né? Mas, poxa, com o Twitter, eu nunca faria isso com uma empresa. Você chegar e dizer, deixa eu dar uma espreitadinha, ó, mudei de ideia, né? Você foi um mico. Bom, aí teve esse mico. Ações caíram barbaramente. Aí você tem esse processo do Twitter contra o Elon Musk por ter entrado nessa história. Você também não pode dizer, vou comprar, depois vou ali na esquina. Não, vamos deixar a coisa clara. O Musk assinou um contrato se comprometendo a pagar um determinado valor por ação. Sim, pois é. No total dava 44 bilhões de dólares. Quer dizer, ele assinou o contrato de compra. Ele tem uma multa rescisória da qual ele quer fugir. E o pessoal quer. É mais do que multa rescisória, porque o processo não é. A multa rescisória é para se acontecesse alguma coisa qualquer grave. Mas você sabe que eu estive pensando nisso? Eu digo, a justiça pode forçar ele a comprar o Twitter? Pode. Sim, E a expectativa é essa. Mas como funcionaria isso? Uma pessoa comprar um troço que ela já não quer, aí é você literalmente matar a companhia, né? Veja, não necessariamente, porque aí ele vai ter um negócio pelo qual ele pagou muito dinheiro, ou ele pode vender para outro, ele pode fazer isso, mas ele precisa fazer alguém que compre.
Ou então ele vai ter que fazer o negócio dar dinheiro. Existem 3 cenários, existem 4 cenários possíveis na justiça. Um cenário é a justiça se vir e falar: não, mas não tem obrigação nenhuma, tchau, acabou. Ninguém acredita nesse cenário. O segundo cenário de fato, o Musk assinou um contrato, mas aí ele desistiu, então a multa rescisória no contrato é de $1 bilhão, paga essa multa aí. Esse é o cenário dos sonhos do Musk. Ninguém acha que vai ser este o cenário. Aí tem os outros 2 cenários. Quais são os outros 2 cenários? Os outros 2 cenários são: o Musk tem que indenizar todos os acionistas pelo que ele desvalorizou da companhia. Porque no momento que ele fez, as ações valiam tanto, passaram a valer tanto menos X. Então ele teria que pagar essa diferença por conta de... Ele desvalorizou a empresa. Então ele teria que pagar, além da multa rescisória, uns $20 bilhões, $10 bilhões, dividido numa quantia para cada ação, para os acionistas todos, como indenização pelo dinheiro que essas pessoas perderam nesse movimento dele. Esse é o cenário mais provável. Agora, tem um quarto cenário, que é o juiz ou a juíza olhar para o... E essa corte de Delaware é famosa por fazer isso. Olhar para a coisa toda e falar: não, peraí, você assinou um contrato de compra e venda. Você abriu mão da due diligence, quer dizer, você abriu mão de rever toda a documentação da empresa. A empresa te deu todas as informações que queria. Você agora tem que honrar o contrato. Você tem de honrar o contrato, a não ser que você prove que você não tem dinheiro para honrar o contrato. O problema é que ele não tem. Então, e um indicativo de que ele está levando isso a sério é que ele tem vendido quantidades grandes de ações da Tesla para ter caixa para honrar esse contrato. Então... o que faz sentido, porque se ele for vender 44 bilhões de ações ao mesmo tempo, quer dizer, não, eu não sei quantas ações seria, mas enfim, sim, claro, mas aos 44 bilhões de dólares que ele propôs pelo Twitter, ele fale até. Já é dono de 9% da companhia, né? E parte do dinheiro viria pelo financiamento de bancos. Ele teria que entrar com uns 20 a 30 bilhões de dólares dele. Então, ele tem vendido paulatinamente esse dinheiro para fazer caixa. Mas aí aparece esse camarada que atende por Mudge. É um hacker. Claro, a maior parte dos caras de segurança. De segurança foi, em algum momento, hacker na sua vida, porque é lógico, é exatamente o perfil que você quer em segurança, é o cara que está buscando as inseguranças daquilo, né? Então, os hackers têm uma próspera carreira em todas as companhias como agentes de segurança. Ele foi já chefe de segurança em algumas empresas importantes e foi para o Twitter. E agora ele foi saído do Twitter, ele foi demitido do Twitter, sob a alegação de que o serviço dele não estava legal. Enfim, foi uma demissão como outra qualquer. Os chefes não estavam contentes com o trabalho dele, demitiram, ponto, não se teria mais falado nesse assunto. Se por acaso agora, vários meses depois, porque ele foi demitido em janeiro, ele não tivesse assumido a denúncia anônima que ele havia feito em algum momento para o governo americano. Chegou uma denúncia lá de um insider do Twitter falando nas péssimas práticas de segurança do Twitter, falando na questão da impossibilidade de combater os robôs e tal, e não se sabia quem havia feito essa denúncia, e ele assumiu. As coisas que ele fala são interessantes, algumas delas já são conhecidas, né?
Uma das coisas mais graves que ele fala é que todos os engenheiros do Twitter, e além de todos os engenheiros, uma quantidade grande de outros funcionários, milhares de pessoas têm acesso às informações pessoais, quer dizer, conseguem entrar por dentro da minha conta, conseguem entrar por dentro da sua conta e ver nossas mensagens, nossas DMs, né, as mensagens diretas, conseguem ver nossos dados pessoais, tudo mais. Isso não é uma novidade, Cora. Eu não sei se você vai lembrar. Você lembra que houve um sequestro de contas super importantes em 2020? Lembro. Do Obama, do Biden, do próprio Elon Musk. Lembro. Mas tinha sido um hacker que tinha conseguido isso porque ele tinha feito engenharia social, quer dizer, convencido um funcionário do Twitter, ele é um funcionário assim, tipo do quarto escalão, Eu me lembro a perfeitamente. ceder a senha. Tipo na lábia, né? Engenharia social é isso. Aquele hacker que o truque dele não é no código, é na lábia. Convence as pessoas a entregar uma coisa. Quer dizer, ali já estava óbvio, isso é uma coisa que muita gente comentou, que funcionários demais no Twitter têm acesso a essas informações. Outra das coisas que ele fala é que é um emaranhado de softwares que muitas coisas o Twitter não tem nenhum controle do seu sistema. E certas coisas, se quebrarem, não tem mais conserto, porque eles não sabem mais como funciona. Agora, isso é uma coisa que o Jack Dorsey, lá atrás, um dos fundadores do Twitter, quando era CEO, ele já falava disso, que uma das grandes dificuldades do Twitter é que era um sistema que foi crescendo, e é aquela coisa, né? Você vai remendando o software. Você vai Sabe remendando. como chama isso? Bacalhau. Bacalhau, exatamente. Você Bacalhau. vai fazendo bacalhaus. No Você fim, vai você tem fazendo uma bacalhaus. bacalhoada. É isso mesmo, é isso mesmo. Cara, você sabe o que é o pior? É que eu consigo visualizar isso perfeitamente. Agora, eu não acho que o Facebook seja muito diferente disso, não, Não, tá? eu acho que, aliás, eu acho que nenhuma dessas grandes redes seja muito diferente, porque é uma questão de escalonamento, ninguém nasce para ter um tamanho desses. O Twitter tem 250 milhões de Eu tenho a usuários. impressão que o Google tem um código mais elegante. Eu acho que eles são muito organizados. O Google a busca, né? Me parece que ali é uma coisa. Mas ele nasceu com outro propósito. Quer dizer, a mentalidade do Google é diferente. A mentalidade do Google, o Google nasceu com um propósito comercial explícito. Vou ser uma máquina de busca. Para ser uma boa máquina de busca, você tem que ter um código rigoroso, não tem jeito. O Twitter e o Facebook e o Instagram, todos nasceram como pequenas redes que foram conquistando mais pessoas, e não só isso, foram agregando uma quantidade de funções e features que eles não tinham antes. E tem uma outra diferença que eu acho que é relevante, e, na verdade, eu acho que eu vou falar a mesma coisa que você falou, só que de uma forma diferente, que é o seguinte: o Google é uma empresa de matemáticos. O Google, em essência, resolve um problema matemático. Enquanto que, quer dizer, o software ali é uma coisa de resolver um problema matemático complexo pra cacete, que é como que você estabelece que página tem qualidade, que página não tem qualidade, que página responde melhor à sua busca, que página que responde pior à sua E, busca. aliás, vou abrir um parênteses aqui nessa história, isso é uma questão que também está levantando muitas questões. É uma questão que está levantando questões, desculpa, gente. É uma questão que está levantando muitas discussões nesse momento sobre a, digamos, imparcialidade do Google, mas isso é assunto para um outro programa, hein? Esse é assunto para um outro programa e que devemos. Mas, em essência, é uma empresa de matemáticos que lidam com equações matemáticas e o tesão deles da vida é isso. Enquanto que, no caso do Twitter, do Facebook, do Instagram e do TikTok e tudo mais, é claro que é matemática também, mas TikTok não. TikTok é um problema matemático também, é o que
vai fazer com que você fique grudado o tempo todo. Mas, na origem, o Twitter e o Facebook e o Instagram, eles são sistemas que não querem resolver um problema matemático, querem construir uma plataforma para que as pessoas se encontrem. Exato, são duas coisas completamente diferentes. Então, se você vai tendo ideias novas, você vai agregando ali no software. É diferente de você mexer na equação, né? Incluir Pois é. A diferença, eu acho que é essa, essencialmente. Agora, mas a gente vê essa gambiarra, né? Quando você começa a pensar no Twitter ou no Facebook, você começa a ver aquele monte de coisa amarrada com barbante, colada com durex por trás. É precário. É precário, é super precário, é super precário. O que esse executivo de segurança está dizendo é que o Twitter é ainda mais precário. Porque aí ele trouxe outras coisas que a gente não sabia, né? Que é como, por exemplo, o fato de que os próprios servidores em que o Twitter está estão com software velho, que não teve os upgrades que deviam ter tido, que são meio que upgrades básicos e tudo mais. E aí é onde interessa o Elon Musk. Ele diz também que tem uma questão ali que não interessa ao Twitter fazer a mensuração das contas falsas, dos bots. Que o Twitter propositalmente não faz essa conta, sabe que faz a conta que faz oficialmente é uma conta que conta menos, que diminui o número de bots, e esse é o ponto da briga do Musk, né? Porque o Musk diz que ele desistiu da compra porque o Twitter não quer revelar quantos bots tem. E aí esse cara parece confirmar aquilo que o Musk está se queixando. A questão que vai parar na frente do juiz é se isso é relevante ou não. Porque o Musk está dizendo isso agora, porém, ele abriu mão da due diligence. Para quem não conhece esse palavreado do mundo de empresas, ele abriu mão de conferir detalhadamente toda a documentação da empresa. E no momento que ele assinou um papel abrindo mão de fazer isso, sinto muito, você não pode reclamar que foi surpreendido por qualquer coisa. Essa coisa dele ter aberto mão da due diligence condena ele a priori. Quer dizer, eu, se fosse juíza desse caso, eu não teria nenhum problema em decidir essa questão em relação a isso, porque você não examinou o produto, não se queixe. Pronto. Ponto pacífico. Porém, faz uma diferença se você tem 5% de bots, como alega o CEO do Twitter, o Agarwal, e se você tem metade da base composta de robôs. Não, é claro que faz diferença. Sabe? Quer dizer, mas não faz diferença para o caso do Musk, eu acho, quer dizer, juridicamente, mas faz diferença para a existência daquela rede, para a transparência dela com os usuários e para o que a gente entende do que é aquela plataforma e do seu alcance, porque se forem 5%, olha, é pouco relativa, é muita gente, se você pegar 5% de 250 milhões, mas percentualmente é aceitável dentro de uma rede social, porque a gente sabe que robô é uma praga, a gente sabe que você derruba um robô aqui, nascem 10 ali. Então, se você está dentro de uma margem razoável, e 5% me parece uma margem razoável dentro de uma rede que tem a repercussão do Twitter e que é tão visada em termos de polêmica, não me parece absurdo 5%. Mas qualquer coisa acima disso, você começa a dizer, não, mas espera aí, mas em que mundo que a gente está também, né? Faz sentido isso que eu te disse? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que, nesse momento, é bom a gente separar a história do Musk
e da história do whistleblower, porque no fim das contas a gente não tem como saber o que a justiça de Delaware vai decidir a respeito do Musk e se as afirmações desse whistleblower, que é bom lembrar uma coisa importante, ele não documentou, é diferente da whistleblower do Facebook, a Rogan, porque ela tinha documentado todas as denúncias que ela fez. Ela tinha apresentações internas, ela tinha documentos internos, ela tinha slides, ela tinha... Quer dizer, isso um caso muito sólido. Exatamente. Esse cara, ele está fazendo diversas acusações, e ele ainda não apresentou provas de que as acusações sejam verdadeiras. Então, estamos falando de um caso distinto nesse sentido. Então, é difícil a gente avaliar que tipo de efeito isso pode ter no caso do Elon Musk. Isso posto, essa discussão posta, tem uma repercussão, e parece que é um pouco isso que você está falando, tem uma repercussão real a respeito do valor do Twitter como rede, tanto do ponto de vista do mercado financeiro, né, do valor das ações, como ferramenta de comunicação, cara. Porque, claro, se a gente descobre que um quarto dos usuários do Twitter são manipulações, são robôs, então ninguém está tendo uma conversa honesta ali. Entendeu? Você está sendo provocado a ter determinadas reações o tempo todo, seja para comprar alguma coisa, seja para se manifestar politicamente de uma determinada forma, tal. Vira literalmente uma máquina de manipulação. Se o percentual de robôs é muito alto, é isso que o Twitter é. Agora, a gente não sabe qual é o percentual de robôs. E o que o cara diz o Twitter propositalmente ele poderia ter uma conta mais sólida a respeito de quantos robôs são, só que ele não faz isso porque os seus executivos, segundo o whistleblower, seus executivos consideram que se souberem um número real de robôs, a empresa se desvalorizaria muito. O que faz sentido também, porque, como eu te falei, 5% é um número com o qual até psicologicamente a gente consegue lidar dentro de uma rede. Como eu estou falando como usuária, eu não estou falando como nada, porque eu não sou especialista em segurança, estou dando o meu ponto de vista de usuária de uma rede. Eu sei que 5% de robôs numa rede é esperável, digamos assim. Não está nada fora de qualquer proporção. Mas subindo muito além disso, ou mesmo subindo um pouco além disso, a coisa já muda de figura. É verdade, é verdade. 5% é aquele número que você diz, 5%, ok, né? Mas se começa a ser mais do que isso, e outra coisa, os anunciantes, né? Porque quando você paga um anúncio, você paga para mostrar aquele teu anúncio pessoas verem. Para X pessoas, não para X robôs assistirem. Claro. Isso faz uma diferença enorme. É claro, é claro. Você vê que todos os impressos têm aquela autentificação do Instituto de Verificação de Circulação, né? Por causa disso, porque não basta você dizer que você está tirando 100 mil exemplares do teu jornal. Não, os donos de jornal e de revista pagam para o IVC ter gente dentro lá aferindo que é o número mesmo de edições, de exemplares que estão saindo. Pois é. Agora, no fim das contas, o que dá para a gente dizer é o seguinte: 2022 é o ano do cão para o Twitter, né? Totalmente é. É o anos horríveis do Twitter. É isso. Cora, nos vemos na terça-feira? Com certeza. A gente vai ter um quadro novo na terça-feira, é isso mesmo? Eu acho que sim. Foi uma ideia que eu tive. Então tá bom. A gente vai ter estreias na terça-feira que vem. Então até terça, pessoal.